Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Eu ousei trazer alguns pontos, Fernanda Manhota, mas a bola está contigo. Oi, Débora, Yuri, boa tarde a vocês e a todos que nos acompanham, né, em mais uma cobertura super importante. Eu diria que a gente está, assim, numa ligação cósmica, viu, Débora? Porque eu estava aqui tomando nota da fala do Trump e fui por um caminho bem parecido com o seu. Eu separei aqui, eu acho que eu destacaria dessa matéria, né, duas frentes que eu considero importantes. Assim, eu vou fazer um pouco de eco ao que você acabou de dizer, e acrescentar algumas outras coisas. Primeiro, acho que é bem importante a gente reconhecer o cuidado que os líderes estão tendo no que tange à própria abordagem do assunto, né? E nesse sentido, vale destacar algumas coisas que são importantes. Em primeiro lugar, a gente percebe um presidente Trump muito mais sóbrio do que de costume, muito mais cuidadoso na hora de se referir tanto às questões quanto às pessoas nessa reunião que envolve inúmeras sensibilidades. Eu até diria que nos Estados Unidos eles devem muito provavelmente estar dizendo que o Trump hoje pareceu mais presidenciável, né? Que é a expressão que se usa lá com alguma frequência quando ele fica assim dentro do script. E a gente nota esse Trump mais sóbrio, né? Mais cuidadoso em alguns momentos. Primeiro, quando ele faz acenos de prestígio aos aliados, inclusive reconhecendo a importância daqueles líderes, falando, né, do fato de que eles estarem ali é algo importante, reconhecendo as transformações que aconteceram nos últimos anos em matéria de contribuição da Europa para o próprio orçamento da OTAN, que sempre foi uma crítica que ele empreendeu, tanto no governo passado quanto agora. Então, ele vai ali, de certa maneira, legitimando e sendo afável com os aliados, coisa que nas últimas semanas e nos últimos anos a gente sabe que nem sempre foi assim, né? Ele, quando precisa, é bem duro mesmo com os próprios aliados. Não foi o que aconteceu, pelo menos até agora. Além disso, ele também faz uma série de deferências na forma, no trato, quando se refere ao próprio presidente Zelensky, né? Começa desde a brincadeira pela roupa, pelo traje, hoje mais formal que Zelensky utiliza, e vai passando pelo fato de dar a palavra a Zelensky, perguntar se ele quer comentar, dar uma contribuição. Então a gente percebe ali um cuidado em colocar Zelensky também como uma voz, como alguém que tem um papel de agência. Depois eu diria que ainda nesse campo do cuidado com a abordagem, o próprio fato dele reconhecer a complexidade do conflito, né? O presidente Trump já foi muito leviano no passado quando se referiu à guerra da Ucrânia, dizendo que ele próprio resolveria esse conflito em 24 horas, que o conflito precisava apenas de um mediador à altura, que isso poderia ser feito rapidamente. Hoje ele repetiu mais de uma vez, né, como todos pudemos ver aí, que esse é um conflito complexo, mais complexo do que ele havia imaginado. Então, tudo isso dá o tom de uma abordagem mais dentro do script diplomático, mais dentro do que a gente está acostumado a ver funcionar ao longo da história diplomática, o que é bom sinal. Quer dizer, parece haver um compromisso genuíno dentro, né, de uma série de protocolos mais formais e mais comuns, usuais, para que essa resolução possa encontrar bons termos. Saindo do campo da abordagem em geral e indo mais para a substância, eu destacaria algumas coisas, né? Em primeiro lugar, a gente percebe ali uma tríade, quer dizer, está todo mundo falando sobre garantias de segurança, como você bem destacou, esse é o ponto nevrálgico. Questões humanitárias, então, troca de prisioneiros, garantia de segurança também para cidadãos civis e tudo isso, e a necessidade de um encaminhamento objetivo, que seria a ida para uma reunião trilateral com o envolvimento da Rússia também. É claro que nessa altura do campeonato, o ponto mais delicado dessa história não foi tocado e nem seria publicamente. Vai ser tratado agora a portas fechadas, que é basicamente como fica a Ucrânia na OTAN. Essa é a questão que todo mundo quer saber. E, em segundo lugar, como fica a questão territorial, se vai haver cessão territorial ou não.
Provavelmente essas duas coisas vão aparecer, sobretudo, no preparativo para um eventual acordo trilateral. A Ucrânia não quer ceder território e quer fazer parte da OTAN. A Rússia, evidentemente, quer os territórios incorporados e não quer que a Ucrânia seja da OTAN. Vai ser preciso encontrar o meio do caminho. Agora, eu acho que de tudo que foi falado nessa prévia de conteúdo, que ainda não nos dá ali muitas informações profundas, a von der Leyen deu uma pista do que pode estar fazendo parte dessas negociações. Ela disse assim: olha, quando a gente pensa em garantias de segurança, a gente poderia imaginar alguma coisa à imagem e semelhança do chamado artigo 5º. O que é isso, né? O que eles devem estar pensando, e a gente pode, então, presumir dessa fala, que depois, inclusive, foi ecoada por outros líderes. Basicamente, Débora, Yuri e quem nos acompanha, né? A OTAN é uma aliança de segurança coletiva, ou seja, assume que se um membro for atacado, como resposta em defesa desse membro atacado, todos os países da aliança então saem em nome daquele que foi infligido. Por isso, as pessoas costumam dizer que fazer parte da OTAN é um bom negócio, né? Você nunca está lutando contra um único país, você está lutando contra uma coletividade, né, de países importantes da Europa Ocidental, incluindo os Estados Unidos também. O artigo 5º da OTAN pressupõe justamente isso, que uma guerra contra um membro da OTAN é uma guerra contra todos os membros da OTAN. E é justamente por isso que o pessoal quer fazer parte da OTAN, para ter essa garantia. Provavelmente o que deve estar sendo sugerido é encontrar um meio termo, quer dizer, não vamos aderir, não vamos incorporar a Ucrânia ipsis literis como um membro da OTAN e fazer dela, então, um potencial beneficiário de um eventual artigo 5º, ou seja, se houver novas invasões no futuro, não vai ser uma guerra contra os Estados Unidos e a Europa inteira, mas provavelmente eles vão criar algum tipo de cenário intermediário, uma categoria nova que pressuponha a existência de países que exercem algum tipo de proteção sob determinados termos para aqueles que não são membros, mas são de alguma maneira aliados. Seria uma espécie de meio do caminho, quer dizer, você não tem aquele compromisso formal necessariamente estabelecido, mas ainda assim daria à Ucrânia uma certa proteção caso ela se sinta desamparada em um novo contexto. Na prática, é o que já tem acontecido, quer dizer, a Ucrânia não é membro da OTAN, mas está a Europa e os americanos lá há 3 anos fazendo essa frente. Para concluir, o que eu destacaria ainda? Todos eles falam uma frase que eu acho que resume muito bem o momento, né, de incerteza que a gente está vivendo em relação a esse cessar-fogo e a esse encerramento de conflito. Eles repetiram várias vezes, Macron inclusive falou isso, né? Todos querem a paz. Isso é um fato, todos querem a paz. O problema é que na política internacional, na economia, nas ciências humanas de uma maneira geral, e na ação humana, por que não? A questão toda não é o quê, é o como. E é isso que está sendo debatido agora, que todo mundo quer a paz, a gente sabe. A questão é como? Quais são os termos que cada um considera razoáveis para construir essa paz? Cada um vai ter a sua leitura do que é sair confortável nesse acordo e encontrar essas linhas finas que não deixem ninguém com a sensação de ressentimento, de que saiu numa posição de desvantagem e tal. É o desafio do presidente Trump agora, mas me parece uma reunião bastante promissora e acredito que muita coisa aí de substantivo já tem sido aventado nos bastidores. Eles não chegariam a esse ponto sem que alguns pontos mais delicados não tivessem sido previamente alinhados. Acho que é um dia bem importante esse que a gente acompanha, Yuri e Débora. E além de acompanhar o dia de hoje, Manhota, queria uma avaliação sua, porque eu fiquei com a impressão de que nas entrelinhas, seja nas falas de Donald Trump, naquele momento, só ele não, né? Mas ele e Volodymyr Zelensky no Salão Oval da Casa Branca, né? Com um monte de gente acompanhando, mas de líderes políticos, eles dois, e depois agora, nesta fala de Donald Trump e a forma como ele foi tratado, sendo, né, agradecido ali pelos demais líderes ali por ter promovido esta reunião, me ficou ali a impressão nas entrelinhas de que Donald Trump já está olhando não só para o que acontece na Rússia, na Ucrânia, mas olhando para o que pode vir a acontecer
na Escandinávia, ou seja, onde é, né, na Noruega, onde é escolhido o Prêmio Nobel da Paz. Queria te ouvir um pouco disso. Ele falou tantas vezes que ele conseguiu acabar com conflitos, com outros conflitos que duravam décadas, e o quanto ele está apostando as fichas neste pacto envolvendo Rússia e Ucrânia para, de fato, colocar a sério e batalhar e fazer valer ali esta vontade. Como você disse, todos querem a paz. Me parece que no caso de Donald Trump ele quer a paz e o Nobel da Paz. Pois é, Yuri, a reunião que a gente está acompanhando, acabamos de assistir aí, ela vem naquele clima do agora vai, né? Essa é a sensação que a gente fica. O presidente Trump, ele tem tratado a negociação de conflitos internacionais, em parte como uma marca de legado pessoal. Isso já está claro desde a campanha presidencial e ele tem falado disso abertamente, né? Ele não tem muito mais ambições políticas para além desse mandato, pelo menos é o que tudo indica. Ele já alcançou um certo nível de prestígio e reconhecimento na carreira, tanto como empresário quanto agora como político. E ele, como um overachiever que é, né, um homem ambicioso, está tentando galgar posições que até então ele não pôde obter. Inclusive porque ele se compara muito, viu, Yuri, com antecessores. E ele teve uma relação muito conflitiva no campo pessoal mesmo com o presidente Obama, que, diga-se de passagem, ganhou um prêmio Nobel da Paz pelos discursos, enfim, pela forma como abordou a questão da transição ali entre Bush e o próprio Obama no caso de Afeganistão e Iraque. Um prêmio Nobel que sempre foi muito contestado por especialistas, Yuri, porque na prática, né, o presidente Obama não empreendeu nenhum tipo de ruptura significativa em relação ao que fazia Bush naquela época. Ao contrário, existem até alguns dados que dão conta de que no mesmo dia que o presidente Obama foi receber esse prêmio Nobel da Paz, havia o desembarque de novas tropas dos Estados Unidos no Oriente Médio, um aumento do uso de drones não tripulados, execuções à margem dos processos legais e tudo isso. Então, o presidente Trump não só quer conquistar isso como parte de algo que ele entende que é do seu merecimento, como porque também existe um precedente histórico do seu antecessor, alguém com quem ele teve divergências públicas e que, portanto, para ele seria uma espécie de lavação de alma, para colocar assim nos termos bem populares, né? Eu entendo que essa campanha já começou há mais tempo, ele já fez a Casa Branca, as redes sociais oficiais, institucionais da presidência dos Estados Unidos têm feito campanha nas redes sociais em relação a isso. Ele recentemente falou com autoridades da Noruega e me parece que, caso realmente haja avanços nessa direção, não vai ser de se estranhar se ele receba essa nomeação. De fato, é a primeira vez que a gente vê um avanço substantivo. Ele vai, então, se qualificando para esse prêmio, Yuri.